Aqui, por exemplo, pode ser que tenha algum erro de digitação, tá? Então, por exemplo, aqui está o 08, então, não é 08, é 07, tá bom? É, e aí aqui a gente coloca de volta, tá? Assim como aqui nesses outros também, Viláqua, não tem o C, então, né, eu corrijo aqui, eu coloco aqui de volta, tá? Então essa parte bem simples aí dá pra gente manipular no próprio Sigma, mas se você tiver mais vontade, se você tiver mais afinidade de trabalhar toda essa parte de edição de tabela em outros softwares, vocês ficam aí super à vontade, tá? Para fazer essas conversões. Aqui o que é legal aqui é que a gente acaba vendo isso direto. E o que acontece, né? Existe uma relação direta entre aquilo que é o registro aqui, né? A linha vertical, a linha horizontal e aquilo que é o vetor aqui, por exemplo, né? Então, eu vou selecionar aleatoriamente um município aqui qualquer, tá? No Espírito Santo. Vou selecionar este município aqui. Pronto. Selecionei. Tá? Não sei que município é esse, né? Eu poderia usar a ferramenta info aqui, mas não quero usar tal. Aqui, por exemplo, a gente tem a parte de filtro, que fala que, que ele está mostrando todas as feições. Mas pode ser que eu não queira ver todas as feições, eu quero ver somente esta. O que acontece? Eu posso colocar aqui, mostrar feições selecionadas. Pronto. Agora eu já sei que o que está selecionado é o município de Pinheiros, tá bom? Tá? Aí eu vou abrir aqui a camada de novo, tá? Tá, eu vou selecionar ele novamente aqui. Tá, então tudo que eu modificar de informação geoespacial, informação seja geoespacial aqui do vetor, ou informação aqui, tá, da feição selecionada de Pinheiros, vai modificar o que está aqui, né? É como se aqui fosse vamos dizer assim, uma piscininha em que tem todos esses dados, tá? E se eu tiro isso aqui da piscininha, né, dessa área aqui, é como se não tivesse mais esse vetor não vai ter mais este dado, tá? E como uma coisa está associada à outra, eu posso simplesmente chegar, eu vou desabilitar aqui o municípios do Brasil, eu posso simplesmente chegar, por exemplo, como a gente está em formato de edição, se eu der um delete aqui, se eu deletar, esse registro Pinheiros ele vai desaparecer. Opa, aqui no caso eu tirei o nome, né? Eu vou clicar aqui. O que acontece? Eu excluí esse vetor e ele entendeu isso aqui como vamos dizer, um vazio geográfico. Não existe mais esse município porque eu excluí ele, tá? Só cliquei em cima dele selecionando e apertei aqui o delete, tá? A tecla no computador, tá? Aí o que acontece? Aqui ele já entende que não tem nenhuma feição selecionada, mas que se a gente procurar, aqui a gente pode clicar duas vezes, que aí vai da ordem alfabética, né, do primeiro para o último ou do último para o primeiro. Aqui aparece essa flechinha aqui, tá? Aperta duas vezes com o botão esquerdo do mouse. Se eu for procurar aqui o município de Pinheiros, eu não vou encontrar ele. Tá? Então, essa tabela foi modificada porque aqui foi modificado também. Tá? A mesma coisa, por exemplo, se eu selecionar aqui esse município aqui de Muki, que está aqui mais, acho que é Muki, né? Que está mais embaixo, se eu excluir ele, saiu o registro, tá? Então, o que está aqui é o que está na tabela, e sucessivamente, tá bom? Se eu escolher esse município aqui, por exemplo, aqui, Domingos Martins, e se eu excluir ele, eu não tenho mais o registro de Domingos Martins, tá? Aqui, como vocês podem ver, né? Aqui vai direto, né? Do Divino tal para Dores. Tá? Então isso aqui é só um exemplo, né, de como a relação ela é totalmente direta entre o que está aqui o que está aqui para a tabela em específico. Tá? É claro que eu vou devolver os municípios para cá. Tá? Os três municípios voltaram. Eu só apertei o Ctrl Z aqui na tecla, né,
no teclado do computador. E aqui já temos de volta, né, os municípios, tá bom? Ó, o Pinheiros já está aqui de volta, tá? O outro também, né? O Moqui também está de volta, tá? Então tá tudo certo. É só para mostrar para vocês o quanto é indissociável um do outro. Eu acho que eu já falei isso umas 30 vezes no curso, desculpa, é que isso é muito importante, tá bom? Então aqui, né, a gente pode fazer essas edições e também criar novos campos, tá? Por enquanto vamos ficar nessa. Dando continuidade ao nosso exercício 2, a próxima etapa é dito aqui que deveremos calcular a geometria, ou seja, a gente saber a latitude e longitude dos pontos, as sedes municipais, a gente saber o comprimento das linhas, né, de preferência em unidade métrica, né, metros ou quilômetros, e também a gente, aqui no caso das estradas e nas áreas e perímetros relativas aos municípios e queremos estudar, tá bom? Para a gente realizar esse cálculo aqui no QGIS, o programa recentemente teve algumas alterações. Eu vou mostrar para vocês o formato atual, que eu considero mais simples, da gente obter essas informações aqui. Só que, em primeiro lugar, como a gente quer trabalhar com informações métricas, elas estão em formato do Sirgas 2000, vai ser necessário a gente fazer uma conversão delas do Sirgas 2000 para o Sirgas 2000 UTM, tá bom? E no caso, quando a gente fala de UTM, a primeira coisa que a gente precisa saber é em qual zona está o arquivo que será trabalhado, tá? No caso, assim, a região que vai ser trabalhada dentro da camada, tá? O estado do Espírito Santo, ele está inteiro na zona 24 UTM, tá? Então, quando a gente for fazer a conversão desses arquivos aqui, que por exemplo aqui já estão no Sirgas 2000, a gente vai colocar eles para o UTM-24, tá bom? E para a gente fazer isso de uma forma bastante ágil, né? Podemos fazer tanto por uma única camada, uma por uma, assim como podemos fazer com várias camadas juntas, tá bom? Aqui em vetores temos a aba geometrias e pela aba geometrias temos o seguinte, temos essa ferramenta aqui, adicionar atributos de geometria, pela qual a gente vai poder colocar essas informações, tá? Mas faremos isso somente para estradas e municípios. E antes disso, vamos fazer as conversões, porque para sedes municipais é uma outra ferramenta que a gente deverá usar, tá? Teve alguma alteração aí no QGIS. Eu vou mostrar para vocês a forma mais atual que for encontrada. Aqui a gente pode escolher uma única camada, por exemplo, o município do Espírito Santo. Ele já sabe qual é o datum dessa camada, aqui é PSG, tá? Que está em graus, graus decimais. E por aqui podemos escolher também o sistema de referência de coordenadas aqui de destino, ou seja, para o que a gente quer transformar. Aqui a gente faz a escolha de qual que é o datum para o qual a gente quer converter a camada, tá? Aqui temos várias opções, algumas delas já estão automatizadas aqui no programa, porque eu uso de forma mais frequente, né? E aqui, né, se não soubermos, não tivermos como escolher aqui, porque tem muitas e muitas opções de datum, podemos escrever o nome dele aqui. Por exemplo, queremos trabalhar com Sirgas, aqui já tem os mais usados, né, recentemente. Eu vou colocar aqui o Sirgas 2000, o TM, ó, e aí aqui já mostra as opções, tá? Eu coloco o TM24, só tem duas opções, do Sirgas 2000 TM24, norte ou sul, tá? Como a gente está trabalhando com o hemisfério sul, tá? Seleciono aqui. Ou se quiser colocar direto o número do EPSG, 31984, ele já aparece direto aqui para ser escolhido, tá? E aí dá OK. Essa é a forma da gente trabalhar uma única camada, tá? Mas a gente pode trabalhar com várias delas aqui,
por meio dessa ferramenta aqui, executar processo em lote, tá? Daí a gente pode fazer as três ao mesmo tempo. Eu vou colocar aqui, né, em lote, né, como opção, e aqui pelas reticências, a gente pode escolher aí tanto os arquivos, né, o próprio shapefile deles, aos quais se refere, ou também, aqui está escrito selecionar do Open Layers, tá? Mas a gente não, isso aqui, essa ferramenta, ela não seleciona do Open Layers, tá? Open Layers é um conjunto de camadas que estão acessíveis pela internet, tá? A gente vai utilizar as camadas que estão aqui no nosso computador, né? Que vocês importaram já. Então aqui a gente tem um erro de tradução, a gente tem um pequeno erro técnico do QGIS, tá? Como o QGIS ele é feito por programadores de forma voluntária, às vezes o programa tem um errinho ou outro, tá? No caso aqui esse é um erro bastante pequeno, mas só para mostrar para vocês, né, que por ser gratuito, mesmo que revisar de diferentes formas, às vezes sai um outro ponto, né, um outro caractere, ou até palavra ou termo que acaba saindo equivocado, tá? Mas de qualquer forma, né, a gente vai atualizando aqui conforme as versões. Vamos colocar aqui selecionar do Open Layers, que não é Open Layers, é só a camada aqui do lado. Tá, a camada do Brasil, dos municípios brasileiros, se vocês ainda têm, vocês podem remover, tá? Porque ela não será mais utilizada. Aquilo era só para ilustração. Podemos aqui selecionar camada por camada, se tivessem mais, né, a gente poderia elas estariam inseridas aqui ou simplesmente clicar em selecionar todos, tá bom? E dar um OK. E como vocês podem ver, foi criada uma linha para cada um deles, tá? E para os três é feita a mesma pergunta, né? Qual que é o datum de destino, tá? Aqui provavelmente já vai estar automatizado, né? O Sergas 2000 tem Zona 24 Sul, mas se não tiver, vocês podem buscá-la aqui, tá bom? Que é assim como eu acabei de mostrar quando a gente faz as conversões individuais. E aqui, né, podemos dar os nomes. Aqui eu vou colocar os mesmos nomes, tá? Quase os mesmos nomes. Municípios, ES, UTM 24S. E sedes municipais, ES, UTM 24S. Pronto. É muito importante a gente colocar aqui encarregar camadas na conclusão, para que logo que a gente faça a gente utiliza essa ferramenta, ela já coloca direto à disposição no software para a gente essas camadas, tá? E aqui a gente pode voltar, caso não queira em lote fazer em simples, né? Somente uma única camada, um único arquivo, a gente pode fazer aqui, tá? Então, colocamos aqui em executar, aguardamos, e como vocês podem ver, né? Foram criados aqui esses três arquivos.